Jesus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja a paz e claridade e nunca mais partir. Pois a casa que eu queria te receber jamais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja a bondade e nunca mais partir. Pois a casa que eu tinha te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que eu tinha te receber nunca mais haverá viver sem ti.
aqui justificar a ausência do pastor Pinheiro. Ele foi cooperar com um dos pregadores que estiveram aqui conosco durante esta semana, e por isso que ele não pôde estar aqui conosco esta noite, em nome de Jesus. Salmos de número 127. 127. Glórias a Deus. Diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor esta leitura, como também apresentando aqueles que irão contribuir com seus dízimos e ofertas em nome do Senhor. Deus amado, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, Senhor, fazermos leitura desse texto sagrado. Pai, abençoa cada um dos teus filhos que aqui se encontram, abençoa aqueles que vão dizimar e ofertar neste momento, ó Deus, tem misericórdia de nós, abre as portas de emprego, ó Deus, para os teus filhos nesta cidade, neste lugar, nos guarda, Deus, de todo mal, nos dá sabedoria para que saibamos administrar as receitas, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, para que o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma oportunidade do presbítero Emerson, junto com a sua família, está com a oportunidade para estar adorando o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Cantar esse hino a pedido de Ana Lívia, né? Não sei se ela vai cantar também. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça
a bênção se derrame até 1000 gerações, a família, teus filhos e os filhos, teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família, teus filhos e dos filhos, dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família, teus filhos e os filhos, teus filhos, sua presença te acompanhe, detrás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame. Teus filhos e os filhos, sua presença aí por detrás, por diante, família, teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, é por ti, é contigo, 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 por ti, é contigo, é por ti. Amém. 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 Graças a Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade, irmão, permissão do nosso irmão Elton, só para dizer aos irmãos que talvez estejam aqui presentes do curso teológico, que a gente resolveu amanhã realmente cancelar a aula e também vai. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. A Micaías sumiu. Micaías é meio cabulado com gente, irmãos. Oreis por ele, que ele é meio cabuloso. Chega o momento da oportunidade, ele corre. Glória a Deus. Meus irmãos, quero convidar todos de pé, em nome de Jesus, escute família. A gente vai vamos adorar o Senhor, né, irmão? Para isso nós viemos, para cultuar o nosso Deus. Vamos aqui fazer deste hino, desta canção, uma oração ao nosso Deus nesta noite. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom.
Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus pensamentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Vem encher. Vem encher o vaso eu e você, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, minhas feridas, eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Cante assim, cante assim. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para nos dar a vida. Esse rio que emana do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio lá na cruz, do lado de Jesus. Cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Cante. Aquilo que impossível, aquilo
Mas Jesus mudou, 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 mudou. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, Minha sorte, somos milagre, estamos aqui. Estamos aqui. Sente dando glória a Deus aleluia. e agradecendo a este Jesus por você estar aqui. Aleluia. Amém. Nós também desejamos saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar nesse clima de louvor e de adoração, exaltando o nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. É bem conhecido. Vamos louvar o Senhor Jesus todos juntos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
abençoando sempre. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Dou graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite. E aqui queremos já agradecer ao presbítero Elton pelo convite que nos fez alguns dias atrás para cooperarmos neste culto, pregando a palavra, né? Queremos fazer menção de 2 textos bíblicos. Primeiro aos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Aos Romanos, capítulo 5 e versículo 12, que diz assim: Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e o versículo 12, que diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis, todo mundo conhece, bem no comecinho da Bíblia, capítulo 3, e o versículo 21, que nos diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém. Meus irmãos e amigos, presentes neste culto abençoado, Deus, em sua sabedoria e onipotência, criou o primeiro homem sobre a face da terra, de acordo com os registros bíblicos. E vale a pena ressaltar que, no ato da criação do homem, Deus criou simultaneamente a mulher. Uma coisa é a criação de ambos, homem e mulher. Outra coisa é a formação de ambos, homem e mulher. A princípio, Deus cria. E aí nós temos um termo em hebraico, ou seja, um verbo de ação em hebraico que é bará. Bará significa fazer de algo não existente. Isto no ato da criação. Deus cria o homem e ao mesmo tempo Ele cria a mulher. No ato da formação, é um evento que nós temos já no capítulo 2, ou já começando ali o capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos, irmãos, a presença de outro verbo de ação que é assá. Assá, em hebraico, significa fazer de algo existente. Eu vou repetir para que nós entendamos melhor. No ato da criação do homem e da mulher,
Deus se utiliza de um verbo de ação chamado bará, que significa fazer de algo que não existe. No ato da formação do homem e da mulher, Deus vai se utilizar de um outro verbo de ação, que em hebraico significa assá. A-S-A-H no final, que significa fazer, aí sim, de algo que já existe. Louvado seja o excelso nome do Senhor. Pois bem, meus irmãos e amigos, Deus cria o homem e a mulher. Depois, Ele vai formar o homem em primeiro lugar. E o que já existia, segundo a Bíblia? Já existia a terra, já existia a argila, ou como alguns chamam, o barro. E foi desse barro que Deus se utilizou para formar o primeiro homem sobre a terra, chamado Adão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não criou Adão, irmãos, aleatoriamente. Deus não criou Adão apenas para vigiar o jardim do Éden. Deus não criou Adão apenas para ficar no jardim, usufruindo das delícias do jardim, de tudo que Deus havia disponibilizado a ele, naquele lugar saudável, paradisíaco. Louvado seja o nome do Senhor. Em hipótese alguma, Deus criou o homem e o colocou no jardim com propósitos definidos. A Bíblia diz que Deus o colocou lá para regar, para cuidar, para zelar pelo jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele lugar paradisíaco, Deus colocou diversas árvores. E no meio daquelas árvores, Deus também coloca uma especial que nos chama a atenção. É que Deus disse a Adão: você pode comer de tudo que está no jardim. Você pode comer de todas as árvores que existem no jardim. Aí está todo o jardim florido. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode desfrutar de tudo que você tem à disposição. Você só não pode, Adão, tocar na árvore que representa a ciência do bem e do mal. Daquela árvore, Adão não poderia participar, porque Deus o havia proibido. Deus havia estabelecido que o homem não poderia provar, tocar ou comer da fruta ou do fruto que ali havia e que lhe era vedado ou proibido. Infelizmente, meus irmãos e amigos, o homem que Deus criou com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, o homem em quem Deus depositou sua total confiança, o homem a quem Deus delegou poderes para dominar o mundo. Veja, não é qualquer coisa. Deus criou o homem também com este propósito de dominar o mundo. Infelizmente, lamentavelmente, este homem que Deus criou o desobedeceu. Ou seja, burlou as normas divinas, passou por cima do que Deus lhe havia prescrito. Louvado seja o nome excelso do Senhor. E nós vemos, à medida que acompanhamos ou lemos ou analisamos a história inicial da raça humana. O que foi que aconteceu? Quais foram os desdobramentos? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Houve no universo, um episódio que a história até hoje não consegue explicar. Nem a teologia bíblica tem suficiência para explicar. É que um dos anjos ou arcanjos criados por Deus no céu, vivendo plena vida celestial, se deixou levar por influências externas e desobedeceu a Deus. Eu estou falando agora de um cidadão cujo nome bíblico é Diabo. Tem gente que não gosta de ouvir, mas ele tem nome. Só não é capeta, como muitos dizem.
Satanás nunca foi capeta, ele é diabo mesmo, é o nome bíblico atribuído a ele nas escrituras sagradas. Pois bem, este ser, irmão, este ser, antes da queda, antes do pecado, era anjo de luz, ele irradiava a luz diante do trono de Deus, até o momento em que resolveu desobedecer ao seu Criador. Aleluia! Seja bendito o nome do Senhor. Satanás resolveu desobedecer a Deus, ou seja, não cumprir com o que Deus lhe havia determinado. E aí, irmãos amados, como Deus não tolera o pecado, como Deus não transige com o erro, com a desobediência, a Bíblia diz que Deus simplesmente o expulsou do céu. Aquele ser, antes anjo de luz, aquele ser poderoso, de destaque entre as miríades celestiais, ele era arcanjo, um dos arcanjos, homem de muita confiança e de muita intimidade, porque ele habitava bem pertinho do trono de Deus, bem vizinho ao trono de Deus. Ele agora é precipitado do seu lugar de origem a uma posição inferior em relação ao lugar onde Deus está entronizado. Tudo isto por causa da queda espiritual, tudo isto por causa do pecado cometido. Louvado seja o nome do Senhor. No ato da queda, irmãos amados, no ato da queda, ele consegue levar consigo a terça parte dos anjos criados por Deus no céu. A terça parte, ou seja, milhões e milhões de anjos se deixaram rebelar juntamente com o anterior anjo de luz e agora anjo caído, ou seja, diabo, Satanás, Abadom, Satã e por aí vai. Como eu disse e repito, ele só não é capeta. Capeta é apelido e Satanás não tem apelido, ele tem nome. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Toda vez que você for expulsar o diabo, não se omita, não tenha medo. Diga pelo nome, porque ele tem nome mesmo. E é no sangue de Jesus, no poder do sangue de Jesus, no poder do Evangelho que ele é expulso. Somente nessa condição. O homem por si só não tem condições de expulsar demônio. Louvado seja o nome do Senhor. E prossegue, irmãos amados, o relato sagrado. Satanás é precipitado dos céus. E agora ele penetra o universo. E quando Moisés vai fazer o registro em Gênesis, vocês sabem que Gênesis é o livro da Bíblia que reúne todas as principais doutrinas bíblicas. Aqui nós temos a doutrina do homem, aqui nós temos a doutrina do pecado, em Gênesis. Em Gênesis nós temos a doutrina de Jesus. Em Gênesis nós temos a doutrina da salvação. Em Gênesis nós temos a doutrina da redenção, que é um dos aspectos da salvação, e assim por diante. Mas em Gênesis nós também temos a doutrina do diabo, a doutrina de Satanás. Está em Gênesis. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Ele penetra agora no jardim. Veja que catástrofe, que tragédia. Satanás é precipitado do céu por ordem de Deus, penetra no universo e vem até o jardim, de forma ousada. De forma ousada, aleluia, ele chega ao jardim. E por que, irmãos, que ele atacou o jardim? Ora, o jardim era um paraíso, era um lugar onde reinava a inocência absoluta. Ou seja, o homem que Deus havia colocado lá era inocente. Ele não conhecia o pecado até então, não sabia o que era pecado, não sabia o que era desobediência. Havia sido colocado naquele lugar pelo próprio Deus, como eu já disse, propósitos definidos. Aleluia! Mas existe um detalhe, irmãos, que nos chama a atenção nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus.
alguém até acha que é preconceito, né? Alguém acha que é alguma espécie de discriminação, mas não é. Satanás atingiu primeiro a mulher, né? É a Bíblia que diz, é o registro bíblico. A pessoa a quem ele primeiro atacou, em quem ele primeiro investiu, foi a mulher. E a Bíblia diz claramente que a mulher, uma vez sendo enganada, conseguiu também enganar o seu esposo. Até então, irmãos, ambos vivendo no jardim, em plena comunhão, em plena inocência, num relacionamento íntimo com Deus. Eu acho muito importante quando a Bíblia diz que Deus, pela viração do dia, costumava vir se comunicar com Adão. E eu fico imaginando, cá da minha pequenez, né, da minha pequena condição de imaginação, eu fico pensando, irmãos, naquele diálogo, naquela conversa íntima entre Deus e Adão. O que é que Adão e Deus conversavam? Não é verdade? O que é que Deus e Adão conversavam? Era um hábito, era um costume. Deus vinha na viração do dia conversar com o homem. Que privilégio! Ainda tem gente que pensa que o homem é qualquer coisa. Não, infelizmente o pecado afastou o homem de Deus. Infelizmente o pecado, este elemento terrível e impiedoso, tem ausentado o homem da presença de Deus. Mas a solução, a alternativa, Jesus veio exatamente para inverter esta situação. Jesus veio com esta missão específica, exatamente inverter uma situação caótica deixada por Satanás e, consequentemente, a prática do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O homem peca, se deixa enganar pela proposta da sua esposa, que já havia sido enganada. De alguma maneira ele tenta driblar o que Deus lhe havia dito, que Deus lhe havia instruído, na tentativa de desfazer ou de anular o que Deus havia estabelecido, mas foi tudo sem êxito, não houve êxito nenhum, porque o que Deus estabelece, irmãos, o homem não tem condições de desfazer. O que Deus faz, o que Deus propõe, o que Deus registra, está registrado e papo encerrado. O homem não tem condições de desfazer. Adão até que tentou, Eva até que tentou de alguma maneira, mas nenhum dos dois conseguiu anular, desfazer o que Deus já havia pré-estabelecido no tocante à raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto prossegue dizendo, capítulo 3 de Gênesis. Vejamos o que nos diz o relato sagrado. Mas a serpente, quem é a serpente? Satanás, diabo, mais sagaz que todos os animais selváticos, ou animais que viviam na selva, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Veja como Satanás é astuto, irmãos e amigos, como Satanás é sagaz, como a Bíblia bem o descreve, né? Ele chega para a mulher e diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. A primeira mentira do cão é essa aqui, né? É a primeira mentira dele, né? Deus disse, Deus não disse isso. Respondendo-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Agora nós temos aqui Eva dialogando com Satanás. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esta foi a mensagem enganosa, mentirosa, que Satanás propôs ao primeiro casal no jardim do Éden. A tentativa aqui, irmãos, era exatamente negar aquilo que Deus havia dito, distorcer as verdades bíblicas. Afinal de contas, a missão do diabo na terra tem sido essa: de enganar as nações, de enganar as pessoas de um modo geral. Tem sido essa a tônica de Satanás na terra: ludibriar as pessoas e jogá-las contra o padrão divino. É isso que Satanás está fazendo até hoje, jogando as pessoas contra o que Deus estabeleceu, o que Deus criou. Louvado seja o excelso nome do Senhor. Aleluia. Pois bem, amados irmãos, após a queda, após uma vez consolidada a queda de Adão e Eva, e não havendo mais alternativa de eles continuarem no jardim, eles não tinham mais como continuar no jardim. A Bíblia diz que Deus é amor, é misericórdia, mas também é justiça. Deus age com equidade, com justiça, com seriedade. O que foi que Deus fez? Deus expulsou Adão do jardim após a queda. Assim como ele fez com o antigo anjo de luz no céu, que foi expulso e precipitado, ele fez igualmente com Adão. Expulsou-os do jardim do Éden. E eles, irmãos, não puderam mais retornar ao seu lugar de origem. Deus não permitiu mais que eles retornassem àquela comunhão antiga. Já não havia mais condições. Porque o pecado, uma vez praticado, irmãos, ele causa uma mancha, uma nódoa terrível na vida do homem, na alma do homem, de modo que somente e unicamente o sangue precioso de Jesus é capaz de desfazer esta mancha, de apagar essa nódoa. Louvado seja o excelso nome do Senhor. E foi o que Deus fez mais tarde, mediante o sacrifício do seu filho Jesus. Adão é expulso do jardim, não pôde mais retomar a sua comunhão com Deus na condição de pecador. O profeta Isaías diz que a única coisa que separa o homem de Deus, a única coisa que distancia o homem de Deus é o pecado, e nada mais. Se o homem não houvesse pecado, veja como a palavra de Deus é coerente e é maravilhosa. Se o homem não houvesse pecado, lá no jardim do Éden, hoje nós viveríamos num paraíso aqui na terra. As gerações estariam acontecendo normalmente, sem nenhum problema. A vida humana teria seguimento normalmente, como tem hoje. Não haveria nenhum problema quanto a isso. As pessoas estariam do mesmo jeito, se casando, gerando filhos, fazendo seus investimentos diversos, enfim, vivendo uma vida normal na terra, mas em pleno paraíso. Isto se o homem não houvesse pecado lá no jardim do Éden. Porém, irmãos amados, não foi o que aconteceu. O pecado atrofiou, atrapalhou, impediu um projeto que Deus havia estabelecido por conta da desobediência do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí chegamos ao versículo 21, que acabamos de ler. O versículo 21. O que é que Deus faz aqui? Veja. Fez Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Nós temos aqui a primeira menção. Aqui é a primeira vez em que a Bíblia fala
de sacrifício ou de algum animal que fora imolado para ser oferecido ou usado em lugar de alguém, ou em favor de alguém, ou pelo resgate de alguma pessoa. Aleluia. Aqui nós temos, meus irmãos amados, a primeira menção do sacrifício vicário de Cristo. Esse texto nos fala nesta noite exatamente da redenção que seria realizada num futuro próximo pelo Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Aleluia! Seria ele o Cordeiro Pascal, o Cordeiro imortal, o Cordeiro que seria imolado ou morto, sacrificado, para que nós, homens e mulheres, pudéssemos ser redimidos da situação em que estávamos, sujeitos, submetidos às forças e aos domínios do pecado. Aleluia! Jesus olha, ou Deus olha para Adão, naquele estado em que ele estava, nu. Adão estava não apenas fisicamente nu, mas espiritualmente também. E Deus tomou uma providência. As folhas do jardim não eram suficientes, nunca foram suficientes para cobrir a nudez de Adão e Eva. As folhas do jardim não foram suficientes. Deus não se contentou com aquilo. Deus jamais concordou com aquilo. E aqui ele imola o primeiro animal, o primeiro cordeiro. Deus, o próprio Deus, matou um animal, tirou a sua pele ou o seu couro, e com esse material ele confeccionou, que Deus grande, o próprio Deus confeccionou uma vestimenta especial para o homem. Eu não preciso pedir para ninguém dar glória e nem amém, não é? Se você estiver entendendo a mensagem, isso é suficiente. Se você estiver entendendo o sentido da mensagem, para mim isso é suficiente. Então não preciso ficar pedindo para ninguém dizer glória, aleluia, amém, nem falar língua estranha, não é? Basta você entender o sentido da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus agora veste o homem anteriormente nu. O que isso significa para nós? O que isso quer dizer para nós? Por que Deus se ocupou dessa função ou dessa missão? O que levou o próprio Deus a tomar esta providência? Ali, irmãos, era Deus e o homem e Deus. A situação era deprimente e urgente. Aleluia. Deus, como presciente, onisciente e onipotente, ele já previa, com seu olhar perspectivo, ele via além uma raça humana absolutamente caída, distante dele, fora do que ele havia criado e estabelecido, e portanto agora esta raça humana precisava ser resgatada radicalmente das forças do pecado, não mais, irmãos, agora por meio de sacrifícios de bois, de carneiros, de animais irracionais, não, mas por meio do sacrifício vicário do seu próprio Filho Jesus Cristo. Aleluia! Ele que foi enviado por Deus à terra com esta missão específica, morrer por nós. Jesus não veio aqui fazer outra coisa, a não ser, principalmente, morrer por nós, dar a sua vida, a fim de que nós fôssemos resgatados do poder e da influência direta do pecado. Aleluia! Jesus veio enviado de Deus, como Cordeiro Pascal, para morrer em nosso lugar. Aleluia! Agora Deus não precisa mais fazer uso de animal irracional nenhum.
não precisa. Ele usou o seu próprio filho. E tem mais, irmãos. O próprio sangue de Jesus foi vertido, foi derramado na cruz do Gólgota, a fim de que nós fôssemos libertos, e radicalmente libertos. Antes éramos escravos, antes éramos sujeitos ao pecado, antes vivíamos uma vida pregressa, arruinada, distante de Deus, mas Jesus nos resgatou e nos reaproximou de Deus, aleluia, mediante o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aleluia. E quando Paulo vai escrever aos Romanos, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, o que é que Paulo diz? Vejamos. Portanto, assim como por um homem, Paulo está falando aqui de Adão. Olha o raciocínio do apóstolo. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, mundo aqui, tudo que Deus criou, todo um sistema criado por Deus, o mundo humano que Deus criou e colocou aqui como, no caso as pessoas, como habitantes, aleluia, é deste mundo que o apóstolo está falando. O pecado entra no mundo e pelo pecado também entrou a morte. Tem gente que não sabe, e se sabe, ainda duvida. A morte física, meus irmãos e amigos, especialmente, a morte física, como muitos dizem, é o destino de todos nós. A morte física nos sobreveio por causa do pecado de Adão. Devemos tudo a Adão, não é? A dívida é alta. Se Adão não tivesse pecado, não haveria morte física. Todo mundo teria vida permanente aqui. Já pensou que maravilha? Não haveria problema de saúde. Não haveria problemas de saúde. Não haveria os animais que são nocivos ao homem. Não. Não existiria o ódio, a ausência de paz. Nada disso existiria sobre a terra, mas com a queda de Adão, toda essa lepra terrível nos sobreveio. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos aqui realmente envolve, abrange todos os homens, indistintamente. E quando a Bíblia usa o termo no masculino, homem, está falando ao mesmo tempo da mulher. O substantivo masculino prevalece aqui, mas a mulher está inclusa. Seja bendito o excelso nome do Senhor. Aleluia. O pecado entra no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte física passou a todos os homens, porque todos pecaram. Simultaneamente à morte física, vem a morte espiritual. E a morte, ou seja, a separação eterna de Deus. Quando o homem peca, quando o homem desobedece ao Senhor, ele perde esta comunhão com Deus e se distancia de Deus. Isso se chama morte espiritual. Aleluia. Meus irmãos e amigos, Jesus veio com esta missão específica. Jesus veio à terra com este propósito: refazer aquilo que o pecado desfez. Jesus veio para reatar aquilo que o diabo desfez, a comunhão que Deus havia estabelecido com o homem. Infelizmente o pecado cortou essa comunhão. O pecado separou o homem de Deus, o pecado distanciou o homem de Deus, e Jesus veio exatamente com esta incumbência: reatar essa comunhão, fazer com que o homem volte o mais rápido possível a conviver sob o temor de Deus e de sua palavra. Infelizmente não tem sido muito fácil.
porque a humanidade está totalmente convencida e ludibriada pelas influências do pecado. O mundo tem muitos prazeres, há muitas belezas, há muitas atrações, e as pessoas se deixam levar facilmente pelas ofertas mundanas, algumas muito vantajosas, aparentemente vantajosas, e ninguém quer abrir mão dos prazeres da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muito mais, amigos, vale a pena servir a Deus. Vale muito mais a pena andar no temor da palavra de Deus. Vale muito mais a pena guardar no seu interior o temor desta palavra. Aleluia! Aí sim você terá vida maravilhosa na presença de Deus e da sociedade. É por isso que muita gente não entende o porquê dos crentes serem tão felizes, animados, empolgados. Temos lutas sim, temos dificuldades sim, aleluia, mas há em nós uma dimensão de poder tão grande, irmãos, concedida pelo Espírito Santo de Deus, que nos torna pessoas felizes. E nós louvamos a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que tenhamos lutas, por mais que tenhamos dificuldades, provações, somos felizes, e isto nós devemos ao efeito maravilhoso do santo e genuíno Evangelho que Cristo trouxe a nós aqui, mesmo não sendo dignos, mesmo não sendo merecedores. Aleluia. E Paulo ainda diz, para encerrarmos, glória ao nome de Jesus, porque até ao regime da lei havia pecado, diz o apóstolo, no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança das transgressões de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Falando ele de Jesus Cristo, da vinda futura do Filho de Deus. Aleluia. Todavia, não é assim o dom gratuito, diz o apóstolo, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, morrerão muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, no caso Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, e eu diria milhões, sobre milhões. Olha, meus irmãos e amigos, o sacrifício de Cristo é insubstituível. Jesus se deu uma vez por todas, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Ele morreu uma única vez, de modo que não há mais necessidade de alguém morrer em lugar de alguém, no intuito de salvá-la ou de salvá-lo. Não há mais necessidade alguma, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo é tão suficiente que ele tem efeito retroativo. Jesus morreu na dispensação da graça, na dispensação que estamos vivendo, aleluia, mas a morte dele tem efeito retroativo, ou seja, os que morreram nos dias de Adão, vamos citar aqui o nome de Abel, o filho de Adão que foi assassinado pelo seu próprio irmão. Abel, aleluia, está incluso no plano redentivo de Deus, concretizado na pessoa bendita de Jesus. Que coisa maravilhosa! A morte de Cristo contempla Abel, contempla os patriarcas, os homens que morreram firmes na fé no passado, todos são contemplados pelo sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja como a morte de Jesus é suficiente para salvar a humanidade em todas as épocas, em todas as gerações. Aleluia! E nós, irmãos, temos motivos sobejos para louvarmos a Deus, para agradecermos a Ele por ter enviado o seu único filho para morrer em nosso lugar. Será que eu e você teríamos esta condição? Será que nós teríamos este sentimento?
Será que nós teríamos tanto amor a ponto de dar o nosso filho ou a nossa filha em lugar de alguém, irmãos, pela salvação do outro? Mas Deus fez isto. E quando Paulo escreve aos Filipenses, diz que ele não teve por usurpação, no caso de Jesus, ser igual a Deus. Ele próprio abdicou, abriu mão, deixou a sua posição mais elevada ao lado do Pai e veio aqui morrer pelos homens pecadores. E ele o fez, irmãos, voluntariamente. Deus não impôs, Deus não exigiu, Deus não, de maneira alguma, o obrigou, não. Ele se colocou à disposição do Pai para vir ao mundo, morrer em nosso lugar. Tributemos a Ele, irmãos, toda a honra e toda a glória nesta noite, por este sacrifício maravilhoso e eterno. Aleluia! Quem éramos nós? Onde estávamos nós? Se fôssemos aqui descrever a história de cada um, a noite seria curta. Em que ambiente nós estávamos? Mas de lá o Senhor nos resgatou, nos tomou, nos comprou com o sangue precioso do seu Filho Jesus. Aleluia! Portanto, irmãos amados, que Deus, em sua misericórdia, continue nos abençoando, nos dando de sua graça e nos fazendo mais reconhecedores dos benefícios que Ele tem disponibilizado em nosso favor. Eu peço a todos as orações por nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que mensagem maravilhosa, né, irmão? Da parte do Senhor, onde tem o poder de salvar toda a humanidade. A palavra do Senhor, quando ela é ministrada, ela é pregada, ela é suficiente, irmãos, para fazer o efeito em nossos corações. Foi por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque um dia, né, o Senhor falou conosco através da sua palavra e nós entregamos a nossa vida para Cristo e aceitamos esta palavra maravilhosa, no qual entrou em nossos corações e fez, e o Espírito Santo fez morada em nosso ser, não é verdade? E agora somos pessoas diferentes, pessoas novas, no qual, irmãos, passamos também a transmitir para as outras pessoas que precisam também ouvir esta mensagem, não é verdade? Quero agradecer a minha oportunidade, agradecer o nosso irmão Francisco Félix. Deus abençoe cada vez mais, e também quero passar a direção para o primeiro vice-presidente do presbítero Severino. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos ouvir ainda, irmãos, uma família louvando ao Senhor, e logo em seguida nós estaremos encerrando o culto, em nome de Jesus. Eu queria convidar aqui nosso irmão Diego, juntamente com a sua família, para vir aqui louvar o Senhor. Ele sempre está conosco, fica ali no cantinho adorando a Deus, e nós vamos dar oportunidade para ele vir aqui adorar com a sua família esta noite, juntamente com toda a igreja, em nome de Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Hino da harpa cristã 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Com o relógio da Bíblia Sagrada não fluirão
aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória! Bendito é o Senhor. Glórias a Deus. Fiquemos todos de pé, em nome do Senhor. Quero convidar aqui o presbítero Pedro, ele que retornou esses dias, está conosco novamente. Ele vai fazer a oração de encerramento, como também impetrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Creio que os irmãos estão ainda orando por mim, não é isso? Eu estou ansioso pelo meu tratamento, irmão. Amém? Não, eu quero meu tratamento para ficar legal, irmãos. Andar bem e ficar mais animado. Olha, irmão, pense bem. A maior prova de uma pessoa nesse mundo é a enfermidade. Está entendendo? Quando a pessoa está com falta de pão, de comer, essa parte é muito fácil de resolver. Porque eu indo na casa do irmão feliz, eu encho a barriga. É ou não, irmão feliz? Eu indo na casa de qualquer irmão, do irmão GM, por exemplo, também, meu Deus do céu, né? A comida é fácil de resolver a questão. De vestimenta, nem fale. Tem, não é verdade? Mas, irmãos, quando chega a enfermidade, desassossega o doente e quem convive com ele. É muito difícil, está entendendo? E principalmente quando é algo prolongado. Está entendendo? É muito difícil. E eu venho passando essas dificuldades já desde 2013. Aquela recaída que eu tive, quase morro. Dali para cá, não, a saúde ficou bem mais debilitada, irmãos. Mas até aqui o Senhor me tem ajudado, sustentado. E graças a Deus que existiu uma música antigamente que alguém dizia assim. Eles diziam lá rezar, mas aqui eu digo... Tem quem ore por mim, sai para lá coisa ruim, né? Eu tenho quem ora por mim, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, porque vocês estão entre aqueles que me ajudam, amém? Graças a Deus, o Senhor me tem dado da sua graça, me tem fortalecido com a sua misericórdia, e estou por aqui ainda, né? E com certeza... Os dias que se seguem hão de ser ainda dias de alegria, dias bons, porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém? Estou passando esses dias ali em Panamirim, não sei quanto, Deus o sabe, e não pretendo, não sei não, Deus é quem sabe, né, de me ausentar daqui dos meus irmãos, porque é um elo tão forte, né? A gente, quando sai, irmão, desse convívio, desse aconchego, né? A gente se sente assim, bem ruim, lá longe, sem o povo nos conhecer, não tem com quem conversar, irmãos. E é ruim, sabe? Não é bom não, bom é aqui, junto com meus irmãos. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nosso amado, nosso querido Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós agradecemos a Ti por sua eterna bondade e misericórdia. Oh, meu querido Senhor Santo, hoje, meu Pai,
onde realizamos este culto denominado da família. Ó meu Senhor santo e maravilhoso, que é a tua bênção, ei meu Senhor, essa bênção que enriquece e não acrescenta dores, meu Pai, seja, meu Senhor, real no nosso lar, no seio da nossa família, meu Senhor, e tudo e todos ligados a nós, ó meu Deus Santo, venha ser alcançado, meu Deus, por esta bênção, aleluia, advinda das tuas mãos, Senhor, benfazeja, dadivosas, Pai, que nesta noite, oh meu Senhor, tenha fim aquilo que nos tem angustiado, aleluia, perturbado, afligido, oh meu Deus, vá colocando um ponto final, meu Pai, pelo poder que há no seu santíssimo nome. Essa é a nossa súplica e ao mesmo tempo já lhe agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Recebamos a bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo, seja com todos nós e todos digamos amém. Eita, que coisa boa.